Pais amados, estamos aqui lançando o nosso segundo vídeo aqui no canal. Pedimos aos amados que assistam o vídeo até o final. Tem por título O Chamado Parte 1, que será o nosso missionário contando como foi o seu chamado para estar aqui nessa cidade, certo? E o vídeo depois será o meu, o chamado Parte 2, que será a minha versão, como foi que eu aceitei vir para cá, para essa cidade. Então pedimos aos amados que não deixem de assistir o vídeo até o final, que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem. Então, roda a vinheta! Graça e paz, amados. Eu sou o missionário de Gley Felipe, aqui da cidade de Felipe Guerra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho sobre o meu chamado, como foi essa convicção que eu tive de ter esse chamado, que Deus tinha esse chamado para mim aqui na cidade de Felipe Guerra. Eu gostaria de compartilhar com os meus amados um pouco dessa experiência. Quando eu confessei Jesus Cristo há alguns anos atrás, eu senti o desejo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, eu sentia o desejo de estar passando a mensagem para os meus colegas de trabalho, de onde eu caminhava, onde eu estava. Eu sempre tinha essa oportunidade, eu falava, mas eu sempre que assistia as pregações, eu sentia o desejo de estar ali no púlpito, de estar pregando, não me conformava de estar só sentado, mas eu sabia que eu sentia no meu coração que eu tinha algo mais para fazer. Eu sabia que ali Deus tinha me chamado, Deus tinha despertado na minha vida para me pregar o Evangelho. Então o que mais batia no meu coração era esse desejo de olhar tantas e tantas pessoas no mundo e tanta falta de Cristo no coração do homem. Então esse despertar no meu coração ardia cada vez mais. Eu me lembro que quando eu cheguei para minha esposa, para a missionária Natália, nós começamos a namorar, eu disse a ela que eu tinha o desejo de pregar o Evangelho de Cristo, eu tinha a vontade de falar do amor de Cristo às pessoas. E eu disse a ela que eu estaria disposto a pedir as contas do meu trabalho, de pedir as contas, de me distanciar da minha parentela e pregar o Evangelho para qualquer canto onde o Senhor me mandasse. Então, quando eu comecei a falar com ela, ela olhou para mim e disse: então, como é que nós vamos ter esse relacionamento se você tem esse desejo de ir para o campo? Como é que nós vamos se casar? Como é que nós vamos namorar assim? Aí como é que fica o nosso relacionamento? Eu disse: nós nos casamos e você vai junto comigo, para onde eu for, você vai junto. E assim foi, nós começamos a namorar, nós casamos, Deus nos abençoou, nos deu um filho chamado Davi Felipe, que é uma bênção, graças a Deus. E depois disso aí foi passando o tempo e eu sempre sentindo aquele desejo de pregar o Evangelho e sempre dizendo a ela que estava se aproximando cada dia mais e mais, se aproximando desse chamado. Então, quando foi mais um tempo, nós estávamos lá na primeira igreja batista, lá em Mossoró, o pastor Marcos Limeira, numa pregação, ele tocou em cima de Mateus capítulo 28, no verso 18 ao 20, que diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os confins dos tempos. Então essa palavra, ela tocou, penetrou no meu coração. E ali, a partir daquele momento, quando ele começou a pregar, me encorajando, aquela palavra Deus começou a usar o pastor Marcos Limeira, me encorajando a ir pregar o Evangelho, me encorajando a estar pregando, levando essa mensagem adiante. Então, nesse momento, eu tive a certeza, a convicção que esse chamado realmente era verdadeiro no meu coração.
Então, meu amado, eu comecei a orar a Deus, muitas vezes me ajoelhava e dizia: Senhor, você tem esse chamado para mim, toca no meu coração mais, me encoraja mais, me prepara. Então, um bom tempo depois, lá na Igreja Batista, ali na Igreja Batista Filadélfia, em Belo Horizonte, com o pastor Maciel Fonseca, ele comentando sobre o desejo de enviar missionário para o campo. Eu me lembro que foi lá no retiro, lá na praia de São Cristóvão, no retiro da Igreja Batista Filadélfia, e ele começou a tocar sobre esse assunto de desejo. Então nós dois conversando, eu comentei a ele sobre esse desejo de pregar o Evangelho, eu comentei a ele sobre esse desejo que tinha, que era mais forte do que eu, e toquei um pouco sobre o meu testemunho. E então ele olhou para mim e disse: então você está disposto, meu irmão? Então vamos trabalhar, vamos orar junto, vamos ver se Deus tem esse despertar. E foi daí que Deus começou a colocar no nosso coração, abrindo as portas para nós chegar a essa cidade maravilhosa que é Felipe Guerra. E com o passar do tempo, a minha esposa engravidou, né, do nosso segundo filho, nossa filhinha Débora Esther, e nós passamos por muitas provações. Ela passou por algumas provações, nós tivemos nossa filhinha, e o pastor Maciel Fonseca, depois a gente conversando, ele chega para mim e diz: irmão, nós temos um campo para vocês. E foi aí que ele mostrou o campo de Felipe Guerra. E nós começamos ali a orar, começamos a vir fazer visita na cidade. E eu trabalhando, eu cheguei à empresa, tomei a iniciativa, conversei com a minha gerente, o meu encarregado, a minha gerente, o pessoal lá, e pedi as contas, comentei sobre esse chamado que eu tinha. Eu sempre conversando com eles lá, dizia que eu tinha um chamado, que Deus tinha um chamado para mim. E foi aí onde Deus despertou e nós chegamos até aqui na cidade de Felipe Guerra, e tem sido uma bênção, glória a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus todos os dias por Deus ter nos colocado esse povo maravilhoso que é daqui da cidade de Felipe Guerra. Nós temos muitas e muitas experiências, e em breve, se Deus quiser, nós vamos contar mais um pouco. A minha esposa vai falar um pouco a sua versão, e eu agradeço. Meus amados, eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. E até logo, em nome de Jesus, na graça de Deus. Amém.